nós vamos estar dando início, vou falar agora no começo e um pouquinho no final, dando início ao nosso seminário. O nosso seminário vai funcionar de forma diferente, né? Esse ano nós vamos trabalhar com forma remota. Algumas pessoas entre estudo em EAD, né? E em forma remota. O estudo em forma remota, você tem a mesma perspectiva de presencial, só que por meio, tá? Através do Google Meet, e você vai poder participar das aulas usando ali o Google for Education, que é o Google Sala de Aula, tá? Então, o Google for Education fornece várias ferramentas para a gente, dentre dessas ferramentas, o Google Sala de Aula, e você poderá participar das nossas atividades através 2 vezes por semana, a decidir pela disponibilidade do professor, tá? Então, você poderá assistir a aula da sua casa, poderá fazer pergunta, participar e se envolver. Então, se você tem interesse, né, e se Deus tocou no seu coração para estudar e se capacitar para desenvolver o seu ministério, essa é a oportunidade, esse é o momento em que você poderá estudar e conhecer a palavra de Deus. O nosso seminário ele é formado por vários grupos de pessoas que estão associados a estudo da Bíblia especificamente, né? O professor Danilo Dourado Guerra é um desses professores do nosso seminário. Eu também trabalho com interpretação bíblica, sou professor do seminário e tantos outros que trabalham nessa perspectiva. Então, queremos convidar você a poder se matricular e fazer parte também desse grande projeto que faz parte do Reino de Deus, tá? Hoje à noite, eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, pastor Marco Machado. Tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, né? Sem mais delongas. Eu sei que como a gente faz parte de live, a gente quer ouvir, a gente vem ouvir, gostaria de ouvir aquele que vai trazer a palestra de hoje, tá? Então, hoje à noite está conosco, né, o professor doutor Danilo Dourado Guerra. Ele é doutor e mestre em Ciência da Religião pela Pontífica Universidade Católica de Goiás, com estágio doutoral sanduíche na Universidade degli Studi di Padova, Itália. Ele foi bolsista CAPES, é bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batizano Nacional e também pela Faculdade Fama. Possui curso de formação complementar em Harvard e trabalha especificamente nas pesquisas associadas ao Novo Testamento e também a diálogos específicos teológicos. O professor Danilo também, ele é professor conteudista do Centro Universitário Araguaia, conteudista da FACEB. Também atua nos cursos de pós-graduação da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Professor Danilo, muito obrigado por sua presença essa noite, né? Hoje o professor Danilo vai falar sobre o mundo do Novo Testamento, mas também com uma característica muito interessante, porque o professor Danilo ele vivenciou, né, esse espaço, né, geográfico, físico, emocional, espiritual naquela localidade, né? E ele pôde passar ali por regiões tanto da Itália como da Grécia para poder fazer a sua pesquisa. O professor Danilo, ele é pesquisador do Novo Testamento, é um grande especialista na área do Evangelho. Dizer que o professor Danilo ele é um dos grandes teólogos do nosso país, e ele produziu esse livro aqui chamado Cristotopia, e eu acho interessante porque esse livro, Cristotopia, faz parte de um processo de pesquisa que o professor Danilo fez a partir do Evangelho de João. E a partir do Evangelho de João, trouxe elementos, associação teológica,
que faz parte da nossa vivência contemporânea. E Cristotopia, que significa o espaço, né, o espaço do Cristo, faz representação para a nossa vivência contemporânea, no sentido de que Cristo está presente em todos os espaços, mesmo havendo outros espaços associados à concepção do mal. Esse é um texto, né? Se você tiver interesse também de adquirir a obra, essa obra ela é fornecida pela Fonte Editorial, né? Já está pelo próprio site da Fonte Editorial, mas se você quiser adquirir como o pré-lançamento, é só mandar uma mensagem também nesse WhatsApp, que a gente está colocando aí constantemente, e você poderá também adquirir esse livro em primeira mão. Professor Danilo, seja bem-vindo, tá? Nossa live, esteve conosco na primeira noite, e que Deus abençoe a sua palavra e que esse momento possa ser um momento de grande aprendizado e de compreensão para todos nós. Vamos lá, boa noite, Douglas, boa noite a todos. E de compreensão para todos nós. Vamos lá, boa noite, Douglas, boa noite a todos do Seminário Teológico Batista Novo Mundo, nosso seminário que a gente tem muito carinho, muito apreço, um lugar que a gente pode fazer as nossas elucubrações teológicas, a gente pode pensar, a gente pode tentar sair do ponto comum, do ponto já posto, poder pensar alguma coisa para hoje, alguma coisa que seja relevante. Eu agradeço aí o convite, nós estamos juntos, eu tenho um carinho muito grande pelo seminário, no mundo, os meninos que se formaram aí, toda o corpo docente também, a diretoria, você, pastor Marcos, Companhia Limitada, fico muito feliz. E vamos hoje aqui, Douglas, conversar um pouco. Nós vamos conversar um pouquinho, fazer uma viagem aí para o Novo Testamento, uma viagem curta, mas uma viagem profunda. Eu penso que seja uma viagem profunda. Vou trazer para você e para quem estiver assistindo e assistir posteriormente um panorama um pouco mais específico de algumas realidades do Novo Testamento, como a realidade daquele tempo, daquele século, do primeiro século, envolve muita complexidade, então nós vamos fazer uma coisa mais sintética, mais experiencial, como você falou. Eu achei legal que sempre tem a ver com a questão da experiência. E a nossa vida é assim. O ser humano ele é o sujeito da experiência e tudo parte de dentro para fora, como já dizia Schleiermacher. E eu concordo com isso, porque é tudo que se explode de dentro é que a gente pode exteriorizar depois. E eu preparei alguns slides de algumas fotos e a gente vai caminhar junto aí. Depois você traz aí as suas provocações, a gente vai pensando, vai conversando. Tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela inteira. Vai dar certo. Aqui. Olha só, pessoal, é o seguinte, eu quero falar do Novo Testamento. Deu certo aí, Douglas, o compartilhamento? Então vamos lá. Pessoal, eu quero falar do Novo Testamento a partir de um recorte que eu proponho aqui para a gente pensar hoje, que é o recorte do processo e da atmosfera de divinização. Lá naquela época era um mundo de muitas divindades, de plural de divindades, múltiplas realidades, de concepções acerca do divino e de construções acerca do divino e da compreensão de Deus. Só que o que acontece? Naquela época do Novo Testamento, que se faz pano de fundo do Novo Testamento, existiam várias realidades que se estruturavam em relação à concepção do sagrado. E aí o que acontece? A principal realidade ali, existiam as divindades, né, os deuses que viviam nos panteões, nos partenons da vida, dentro do mundo greco-romano, mas também existia a concepção do humano acerca do que é divindade e a concepção da construção dessa divindade. Ali na época de Jesus, o Novo Testamento todo está
está perpassado. Se você escavar ali a atmosfera, você vai ver os múltiplos deuses. E de muitos deuses que haviam naquela época, muitos eram homens que eram tornados divindades, que eram feitos divinos. E aí alguns vão falar até que Jesus foi feito divino naquela época, a partir de uma concepção de divinização, ou de apoteose, nós podemos dizer. Esse é o panorama que eu quero abordar com vocês, para a gente pensar o conteúdo do Novo Testamento a partir dessa realidade dos múltiplos deuses, das múltiplas divindades. Era um panorama cultual. O ser humano, ele é um ser cultual, ele é um ser que precisa prestar culto, que precisa adorar algo, adorar um objeto ou ser o próprio objeto dessa adoração. E é aí que está o X da questão. No mundo do Novo Testamento, essa atmosfera é muito grande. Existe um poder por detrás, desde da época da queda do ser humano. É um poder que é inerente ao coração do homem, um poder cultual. Eu chamo, inclusive no próprio livro Cristotopia, de latreocracia, o poder do culto. Esse poder é o poder que convence a realidade do ser humano a se autodivinizar, a tentar ser o Deus será, a tentar ser o próprio não-Deus, como Karl Barth vai dizer. E aí o que acontece? Essa fotografia que está aí, pessoal, é a fotografia de um rito, de uma realidade de apoteose. O que era apoteose naquela época? Apoteose é a divinização do ser humano. Tá? Essa aí é uma fotografia de uma apoteose romana. Naquela época, os imperadores, as pessoas, as autoridades, elas eram divinizadas, elas eram levadas aos céus. E aí o que acontece? Essa aí é uma fotografia para vocês verem, um quadro. Eu tive a oportunidade de viajar, fazer o estágio doutoral na Itália em 2017, e eu fui para Roma e consegui andar nos museus lá. E esse é um quadro que tem no Museu Capitolino, lá em Roma. E é uma apoteose de uma mulher chamada Sabina. Você pode ver aí que é uma mulher sendo levada por um anjo, né, todo alado aos céus. E aqui os homens, os senadores, a aristocracia embaixo, né, tem toda uma realidade simbólica aí. Só que naquela época, os imperadores, como eu disse, eram elevados aos céus por um rito. Eles eram divinizados. Esse é o rito de apoteose, e depois de divinizados, eles eram cultuados. Quando Jesus viveu, o imperador era Tibério. Tibério já viveu essa realidade, ele já bebeu dessa realidade de apoteose a partir de uma figura específica, que é Júlio César. Eu vou falar um pouco dele na sequência. Então, existe esse fenômeno apoteótico lá no mundo do Novo Testamento. Esse fenômeno é a oração por esse poder cultural que eu falei, mas que se manifesta em várias realidades. E aí a gente pode ver essa figura emblemática aí. Essa fotografia eu tenho um apreço muito grande por ela, porque para eu colher essa fotografia, colher esse material, essa peça arqueológica, foi uma aventura que eu fiz, uma expedição que eu fiz em Nápoles, numa cidade perto de Nápoles, no sul da Itália, chamada Campi Flegrei. E tem um museu lá chamado Campi Flegrei, dentro de como se fosse um castelo. E essa fotografia, essa né, que é uma estátua, que é uma cabeça, um quase busto, ela fala muito, porque essa imagem é a estátua de Júlio César, o ditador romano que vem antes de Augusto, o primeiro imperador, e que foi divinizado, o primeiro a ser divinizado. E essa imagem é muito legal, muito interessante, porque esse busto ele foi encontrado no mar lá, de frente no mar de Nápoles, né? Tem até o vulcão Vesúvio lá perto. E esse busto foi encontrado, se vocês perceberem, aqui na cabeça, em cima da testa, tem dois furinhos aqui, ó, e aqui na lateral também tem mais outro. Esses furinhos aqui era para eles colocarem uma diadema com uma estrela, que se chamava Sidus, que foi chamada depois de Sidus Julius. Essa diadema com estrela caracterizava a divindade de Júlio César, que chamava Sidus, que foi chamada depois de Sidus Julius. Essa diadema com estrela caracterizava a divindade de Júlio César. E essa imagem, ele comprova o culto a Júlio César como uma divindade, como um divus naquela época.
E a partir deste culto foram fomentados todos os outros processos de divinização de todos os outros imperadores que foram divinizados a partir de Júlio César. Esse é o processo, o modelo paradigmático de divinização para todos os outros imperadores subsequentes em Roma, inclusive para os outros processos de divinização de outras figuras dentro do cristianismo a partir da sua romanização sequente posterior. Então, esse é um retrato que fala muita coisa. Essa imagem, essa figura arqueológica fala sobre a questão da construção do protótipo da divindade e se é da divindade, é protótipo do culto. O culto ao imperador nasce a partir desse paradigma de divindade de César, de Júlio César. E aí, o seu herdeiro, né, Otávio, ele vai assumir essa realidade da divindade porque ele seria filho do divino, do Divus Julius, do Júlio César. Ele prestou culto a Júlio César, construiu templos para ele, e depois da sua morte ele foi divinizado também a partir dessa mesma matriz. Então, olhem só o tanto que é importante. E aí, isso tudo está dentro do Novo Testamento, porque todos os outros imperadores, eles beberam desse processo prototípico de César, isto é, do processo de César se tornou um modelo de imperador, que naquela época ele não era considerado, mas um modelo de líder romano a ser divinizado, certo? Isso é muito importante, porque Tibério vivenciou dentro dessa atmosfera, quando Jesus viveu dentro do seu contexto imediato, e Domiciano também vivenciou essa realidade de divinização, e outros imperadores também no primeiro século. E aí, essa é a atmosfera do Novo Testamento, em que ele foi construído. Os imperadores eram divinizados e, portanto, devia-se prestar culto a eles após a sua morte. Construíram-se templos e várias coisas, e várias edificações, jogos, festas, tudo isso era prestado ao imperador. E o povo que estava vivendo lá, os judeus, eles teoricamente tinham que prestar esse culto. Mas aí isso já é outra história. Eles tinham a chancela de não prestar esse culto até 70. Tá bom? Então, olha só, mas qual que é a dinâmica e o enredo dessa divinização? Você pode estar pensando aí, qual que é a lógica por detrás do Novo Testamento, desse processo de divinização e culto? Como que se estrutura esse poder cultual aí? Quais são as engrenagens dele? Aí eu vou trazer para você um enredo. Primeiro enredo, eu trabalhei na minha tese doutoral, o primeiro enredo é o enredo do herói. Existe um arquétipo, toda uma atmosfera simbólica que envolve o herói dentro do Novo Testamento. Eu entendo Jesus como o herói do Novo Testamento, o herói que se contrapõe a todas as realidades do mal, mas eu também entendo que outros personagens também foram tidos como heróis no Novo Testamento. E um desses personagens foi a começar e a se desenrolar depois para os outros imperadores, as outras realidades, Júlio César. Ele foi o herói romano. E aí, esse mito do herói, ele é muito importante para entender a atmosfera de adoração do Novo Testamento. Tanto a adoração aos imperadores, quanto também a adoração a Jesus Cristo. Tá? A compreensão de Cristo, essa realidade cristológica que foi se maturando lá dentro das linhas, né, que estavam se articulando e nascendo ali do Evangelho e do Novo Testamento. E aí, como o Douglas falou, eu fui para a Itália, mas também tive a oportunidade de ir para a Grécia e fazer o caminho de Paulo, né? Fui a Corinto, fui a Atenas, depois fui a Macedônia, que tem Tessalônica e Filipos. E aí eu tive a oportunidade de ir em Filipos. E aí eu te convido a vir comigo agora para Filipos, tá bom? A primeira coisa... deixa eu passar aqui, desculpa. A questão do imperador ainda. Eu entrei na questão do herói, mas tem essa figura aqui, antes de entrar, é muito emblemática também para mim. Essa estátua, que é a estátua de Otávio César Augusto, né, o herdeiro de Júlio César, aquele foi divinizado por causa do substrato da divinização do próprio César, e essa estátua aí ela é muito emblemática para mim, porque é Otávio, né, sem olhos, e as divindades naquela época, essa falta, né, de olhos naquela época me faz entender que
na verdade, o ser humano, por mais que ele se divinize, por mais que ele tente ser um tipo de Deus, de divindade, ele sempre está no escuro, porque ele é o reflexo do que ele da sua própria natureza, né? Ele esculpe Deus a partir da própria antropologia do humano. E aí essa aí é Otávio, né? Já dentro da sua concepção de entender que era filho da divindade, filho do Divino Júlio, governava a partir desse poder, mas essa é a minha leitura metafórica, né? Essa escuridão que envolve todo esse poder cultual aí. Ele é cultuado, mas o próprio ser que é cultuado está na escuridão. Mas tudo isso dentro da figura do herói. Viajando para Filipos, como eu falei para vocês, agora a gente está em Filipos. Essa figura, esse mármore aí, fala sobre o culto ao herói cavaleiro. Foi encontrado lá em Filipos, né? Filipos da Macedônia, de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, né? E toda essa realidade cultural e essa atmosfera do herói já é algo grego, que depois foi incorporado da atmosfera romana. E essa imagem é a imagem do culto ao herói cavaleiro, o herói sentado no cavalo, sendo cultuado aqui por essas personalidades. Tá? E essa realidade do herói é muito simbólica e se manifesta dentro do Novo Testamento, como eu disse. Mas como ela se manifesta? Como ela se manifesta? Aí eu tenho para falar com você que esse poder cultual, primeiro ele se apropria desse enredo do herói, como algo para moldar a simbólica humana, mas depois como que se articula isso aí? A partir dessa paisagem aqui que eu mostro para você. Teatro, a partir do teatro greco-romano ou da concepção teatral do poder que era realizada, estruturada naquela época. E aí a gente está de frente aqui, dentro do teatro de Filipos, um teatro que era grego, mas na época de Júlio César foi reformulado, e aí Filipos se transformou numa colônia romana. E esse teatro e essa cena, muito legal, muito interessante vocês olharem, porque é uma cena das montanhas, né, ali da Macedônia. Um amigo meu falou: Danilo, o que você vai fazer lá? O Marco, que morava na residência com a gente lá na Itália, o que você vai fazer na Macedônia? Só tem montanha lá. Eu falei: cara, eu vou em Filipos, eu vou em Tessalônica, eu vou lá descobrir alguma coisa. E eu tive essa experiência de ir nesse teatro. E o que esse teatro aí representa? Essa arena representa? Representa um poder que faz parte, é um micropoder que circula e que orbita dentro do poder cultural que eu falei para vocês, que é o poder que Georges Balandier vai chamar de poder teatral, ou teatrocracia. O que é isso, a teatrocracia? É o poder de iludir, de convencer as pessoas a partir da performance, do rito, do teatro, da fala, do drama. Esse é o poder, essa lógica tem todo um poder de convencimento, de deslumbramento. O ser humano vivencia esse poder, se apropria desse poder, descobre esse poder e se utiliza desse poder. Para quê? Naquela época era para divinizar os imperadores. César foi divinizado a partir de um ritual, de uma performance de fala dentro do seu rito fúnebre, da sua apoteose e depois da sua consecratio, que são 3 fases, o processo de divinização. Tudo isso faz parte do ritual. E o teatro romano, greco-romano, representa muito bem essa realidade. Então, olha só, a gente tem um poder cultural baseado na realidade do paradigma do herói e que tem dentro de si, que orbita em si, esse poder de pessoas, a partir da performance, do rito, se deslumbrarem, se convencerem, ficarem extasiadas e entenderem e serem convencidas de que o homem pode se tornar divino. Essa é a engrenagem, uma das principais engrenagens que existe dentro do processo de divinização. E ela se baseia nesse poder teatral, na teatrocracia. E aí, dentro de Filipos, nós podemos ver a questão de algumas estruturas de Filipos. Os templos, as ruínas, as pilastras, as colunas, né, que representavam os templos, representavam a questão de divindade, todo o contexto greco-romano, da colônia romana que existia
é uma reprodução da própria Roma nas cidades, né? Então existiam os fóruns, existiam as basílicas, existiam as arenas, existiam todas essas características próprias de Roma, uma colônia romana. E aqui é uma dessas ruínas também, lá de Filipos. Aqui tem outra fotografia das ruínas lá de Filipos. Aqui essas colunas eram de uma basílica, provavelmente, se eu não me engano, uma basílica, lugar de decisão política, mas baseada no argumento teológico também, que é outra realidade que se manifestava, é outro poder também que se manifesta. Existe o poder do teatro, mas existe também o poder teopolítico, ou a teopolicracia, eu chamo de teopolicracia, que é o poder teológico e político imbricado. Os dois poderes se fundem e orbitam no coração humano, e o ser humano exterioriza esses poderes para poder se autodivinizar ou divinizar os objetos ao seu bel prazer. Pessoal, então, dando continuidade aqui na nossa explanação, eu estava falando para vocês do poder cultural, como que ele se estrutura, né, a partir da atmosfera, da simbólica do herói, da questão do teatro, né, do poder teatral, e isso lá em Filipos, dentro da questão do Império Romano, Greco-Romano, e viajando para a Grécia, nessa viagem que eu tive a oportunidade de fazer no estágio doutoral em 2017, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir a Corinto, a sul da Grécia, e fazer o trajeto de Paulo ali. Aqui você está de frente agora para as ruínas da Corinto Antiga. Você está bem de frente olhando para as ruínas, para as pedras, para um monte de pedras que está lá nesse momento, mas que, se nós fizermos uma reconstituição mental, de imaginação, você vai ver uma cidade aí, se nós levantarmos essas pedras, nós vamos ver templos, nós vamos ver basílicas, nós vamos ver um teatro, nós vamos ver fórum romano, nós vamos ver casas, nós vamos ver tudo isso. Tudo isso acabou e está hoje só as ruínas, demonstrando, né, que tudo passa, mas que a palavra de Deus fica, como o próprio Novo Testamento fala. E em cima das ruínas de Corinto tem essa montanha, que é um lugar muito especial, chamado Acro Corinto. E aí é o que eu chamo a atenção para vocês, lá na época do mundo grego, as acrópolis, nas cidades mais populosas, nas capitais, nas principais cidades do mundo grego, existiam as acrópolis, que eram as cidades suspensas. Eram as cidades suspensas justamente para que nesses lugares, nessas montanhas, se construíssem os templos, porque as divindades elas têm que ficar em cima. Os templos eles têm que ficar em cima, eles têm que ficar num patamar elevado para o ser humano olhar para cima, respeitar e saber que que ele não tem acesso a essa realidade do divino por si só, para respeitar, para ter resignação. E as acrópolis elas eram construídas nesse contexto, né? Os templos Afrodite, Zeus, todas as divindades gregas. E aí em Corinto tem essa montanha, uma acrópole, chama-se Acro Corinto. Ela fica 400 metros, tá, de distância, de altura. É bem alto, como se fosse mais de 10 andares aqui do prédio que eu moro. E olha só, eu tive a oportunidade de andar de ver as ruínas de Corinto, de subir nessa acrópole. Aí essa fotografia, estou eu aí no cume da Corinto, um lugar que foi muito especial para mim, na minha busca pelo herói, né, por Cristo, nesse sentido de expedição. Foi um lugar muito simbólico e muito paradigmático mesmo. É um fenômeno nesse sentido do insight, da compreensão que eu tive quando eu subi aí. Eu levei uma Bíblia e abri no texto de Coríntios, aquele texto que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu meio que nesse momento eu projetei, eu entendi que Paulo ele provavelmente subiu lá também, nesse lugar que eu subi, e ele tinha uma visão totalmente diferente, como eu falei para vocês, daquela suntuosidade toda, os templos, templo de Afrodite, toda aquela estrutura rica do mundo grego, do mundo greco-romano.
E Corinto lá embaixo, né, dá para ver a cidade de Corinto de baixo também, lá da Acre Corinto. Ele viu tudo aquilo, ele entendia as realidades de poder, do poder teatral, do poder cultural, dessa atmosfera maligna de divinização, de autodivinização que ronda o coração do ser humano. Ele entendeu isso, ele entendeu a lógica do poder que conquista o ser humano e se estrutura contra Deus. Ele entendeu tudo isso, né? A dinâmica da vaidade, a dinâmica da verdadeira riqueza em prol dos projetos de poder, de grandiosidade, né? De soberba humana. Ele entendeu isso. E provavelmente ele subiu onde eu cheguei e ele escreveu aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou, nunca chegou em coração humano, que a realidade de esperar por Cristo apenas nessa vida, se alguém espera por Cristo apenas nessa vida, ele é o mais miserável dos homens. Nós devemos pensar nas coisas do céu e não da terra. Ele tomou tudo que ele viveu por perda, entendendo que Cristo, a vida com Cristo era o ganho. E tudo isso ele escreveu para Corinto. Ele escreveu para a comunidade daquela cidade. E aí eu entendi que, na verdade, o encontro com Cristo e a perspectiva bíblica de Cristo é transcendente, no sentido de entender que Cristo ele transcende a nossa expectativa de vida terrena, ele ultrapassa o fenômeno da presença de Cristo, o fenômeno da eternidade com Cristo, ultrapassa toda a expectativa do ser humano e todo o poder de ilusão engendrado no coração humano aqui nessa terra. Que o ser humano é liberto disso a partir do próprio Cristo, da concepção de Cristo como herói que salva, que é companhia constante, mesmo em meio aos espaços de morte, os espaços de medo da morte, os espaços do caos, os espaços de idolatria. Ele é o herói que acompanha, que resgata e que liberta. E esse céu aí mostra que acima da Acre Corinto existe um céu. Acima de onde existiam os templos, tem um céu, onde Deus, o próprio Deus habita, mas é um céu que mostra que Deus ele é superior. E o próprio Cristo, que é Deus, de acordo com o Novo Testamento, ele está acima de todas essas realidades, de tudo que o ser humano pode construir em prol de si mesmo. Só que mesmo ele estando acima, ele se fez homem, ele resolveu, ele decidiu se fazer homem, ao contrário, para quebrar, para mostrar que, na verdade, é Deus que se faz homem, e não um homem que se faz uma divindade, como foi na época dos imperadores romanos que eu mostrei para vocês, a começar por Júlio César, Otávio e os imperadores subsequentes. Ele demonstra que o céu em que o Logos sempre habitou e sempre habitou também entre os seres humanos, o céu é o lugar do Logos que desce para a terra, do Cristo que se faz homem. Ao contrário daquela época da apoteose do ser humano que se fazia divindade a partir desses ritos de apoteose, a partir do poder teatral e engrenados por esse poder cultural que eu falei para vocês, pela lateocracia. E aí eu entendi que a realidade de Cristo é maior, ela supera, ela é uma supra-realidade de experiência de vida eterna com Ele que destrói o medo da morte, a insegurança de vida e toda a compreensão e articulação que o ser humano tem a partir da sua própria soberba e do pecado que habita nele. E isso foi muito importante para mim, muito importante. Essa realidade que transcorre nas linhas do Novo Testamento. Quando você entrar no Novo Testamento, você vai ver que as cartas de Paulo, elas têm essa realidade, esse conflito. E quando eu falo que Cristo se faz homem, e isso eu chamo de um fenômeno cristotópico, porque quando Cristo se manifesta em algum espaço, ou quando há um espaço em que Cristo se manifesta, ele sempre se manifesta em contraposição ao mal. Ele sempre se manifesta em contraposição aos desígnios de morte, aos desígnios de ilusão, gestados no próprio coração do ser humano.
coração que é o centro supratemporal da existência humana, como bem fala Doivert. Eu gosto dessa definição do Doivert. Então, esse é o lugar em que Cristo encontra o ser humano, o próprio coração, que foi corrompido pelo pecado, é o lugar em que Cristo se manifesta em contraposição ao próprio mal. O mal que domina o coração e que caracteriza todas essas realidades aí de poder cultual, de idolatria, né, de poder teatral, toda essa fantasia gestada dentro da concepção da existência do ser humano. Isso tudo está no Novo Testamento, é uma paisagem do Novo Testamento. Eu quis compartilhar com vocês. E agora a gente pode pensar um pouco sobre isso. Isso é só para vocês entenderem, quando vocês forem estudar o Novo Testamento, tem essa atmosfera toda por detrás. Quando vocês forem fazer uma interpretação de algum texto, nunca se esqueçam disso aí. Às vezes essas fotografias vão fazer vocês lembrarem desses sítios arqueológicos, que hoje são pedras, vão fazer vocês lembrarem que naquela época lá era muito mais do que pedra, né? Eram perspectivas, expectativas do ser humano acerca de si mesmo e também acerca da sua fé em Cristo. Valeu, Douglas. Estamos aí. Vamos lá. Professor Danilo, excelente explanação. Eu gostaria que você deixasse na sua tela aquela imagem lá do teatro. Queria conversar, queria conversar, sua tela já está compartilhada, é só colocar lá o teatro. Espera aí. Eu acho que ele conversar e deixando essa imagem, porque eu acho que ilustra muito bem o que a gente gostaria de dizer. Quando você estava explicando ali, eu fiquei olhando a imagem e aí eu comecei a perceber assim, a construção humana, né? A representação teatral humana, né? Da divinização, mas aí você chamou a atenção, porque eu já tinha visto essa foto, você já tinha me apresentado essa foto, mas eu não tinha prestado atenção na ideia do horizonte dessa foto, né? Isso aí é lá em Filipos. Lá em Filipos, né? E aí os montes, né? E o céu. E aí quando você estava falando lá de Corinto, eu me remeti a essa ideia dessa foto aí também. Né? Dessa perspectiva, né? Da concepção do absoluto, né? Da concepção do absoluto e dessa perspectiva humana, né? A perspectiva humana requer um processo de construção. Aí dentro dessa perspectiva, eu tenho algumas perguntas. Dentro dessa perspectiva, a gente ouve muito, por exemplo, alguns pregadores ou algumas pessoas que falam do Novo Testamento, falar exatamente da concepção do culto ao César, e você já explicou muito bem essa concepção do culto ao César, mas aparentemente, a partir da sua fala, parece que há um equívoco interpretativo dentro dessas perspectivas, porque alguns defendem que há uma teocracia no sentido dos Césares exigirem a sua deidade, a sua divinização, não deidade, a sua divinização em vida. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse culto ao imperador e essa perspectiva dos Césares, né? Com essa relação à divindade. Beleza, eu posso tirar aqui o teatro? Pode deixar, vamos conversando aqui, eu estou te vendo. Tá bom. Beleza. Então é o seguinte, eu penso, na época do primeiro século ali, a partir de Júlio César, que eu defendo, né, que é a matriz das divinizações subsequentes dos imperadores, ele é o modelo, e a partir dele, né, o herói, todos os outros foram divinizados, mas sempre na sua morte. Né? Depois da morte existiu um rito, era proibido no Império Romano a divinização de qualquer ser humano em vida. Esse é um ponto interessante de pensar. O romano ele não aceitava, mesmo que fosse governante, fosse um herói, ser divinizado em vida. Tanto que César, depois que ele morreu, que existiu a ritual fúnebre, o rito de apoteose, a consecração depois do Senado, tá? Um rito burocrático, fomentando a sua divinização.
Então, no Império Romano não tinha essa de, o imperador é vivo, isso aí não é uma coisa concebível. Só que alguns imperadores, eles burlaram essa realidade, eles foram contra essa realidade. Um deles foi Domiciano. Dentro do contexto do Evangelho de João, é um dos que reivindicaram a divinização antes de morrer. Ele quis usufruir do status divino antes da sua morte. E aí, mas isso não é uma lei, é algo que praticamente difícil de acontecer ali dentro do contexto romano. Sempre o imperador, ele bebia da divindade ou do capital divino do imperador que havia morrido. Por exemplo, César morreu e foi considerado divus. Não era necessário que Otávio se tornasse divino em vida, porque ele já era filho de Deus, filho da divindade, filho do divino. Então, para ele, o poder que havia, a simbólica de poder que havia nisso, na divindade de César, já era suficiente para ele governar, ser respeitado, né, ter viabilidade em todos os seus projetos de poder e todos aceitarem, né, os cidadãos romanos aceitaram, a população. Então ele não necessitava de reivindicar uma divinização em vida, porque se bebe do substrato do capital apoteótico do imperador anterior, e sempre o sucessor, ele tem essa realidade. Só que Domiciano é uma dessas figuras, né, que reivindicou essa realidade, né, foram construídos templos para ele, mesmo ele estando em vida. E aí que está a questão do próprio, dentro do Evangelho de João, a questão das supostas perseguições que havia, que houveram, né, por conta dessa questão do culto ao imperador que o próprio Domiciano reivindicava para ele em vida. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Quando você falou da concepção aí da apoteose romana, né, no século XIX a gente teve alguns teóricos que tentaram desconstruir a ideia de Jesus, né, de Jesus materializado, mas além disso eles tentaram construir essa ideia de apoteose do Cristo a partir da cruz, né? Então, para eles, esses teóricos aí do século XIX, os mais positivistas, vamos dizer que a Via Crucia, né, seria, na realidade, um elemento de teatralização da construção do Cristo. Sim. Eu queria que você explicasse qual é a diferença entre essa perspectiva, né, do Cristo, da ideia do Cristo, né, da percepção do Cristo, e essa construção divina do imperador. Ótima pergunta. É o seguinte, quem pensou isso aí, o pessoal que pensou isso aí, os teólogos que pensaram isso, eles têm muita razão, muita lógica, é muito lógico que eles pensaram. Eu não discordo da lógica deles de pensamento de construção, de pensar que esse modelo apoteótico que eu falei para vocês aqui, o modelo do poder cultual, né, que é esse mesmo modelo, essa pirâmide, poder cultual, a questão do herói, a questão do teatro, do poder teatral, a questão do argumento teológico, do argumento político, a questão do culto a Jesus, né, da sua divinização e do culto, todo esse modelo também se aplicaria a Jesus. É muito lógico isso aí. Eu entendo essa lógica. Só que o que acontece? O Novo Testamento ele não demonstra essa lógica. Né? É uma lógica que você fala, se César foi divinizado, Cristo também teve seu processo de apoteótico. Foi assim que aconteceu, na verdade. Ele sempre foi um homem, mas ele, na verdade, ele fez o mesmo caminho, né, dos imperadores, do ser humano para ser levado aos céus. Só que o que acontece? O Novo Testamento, e o Evangelho de João, sobretudo, ele demonstra uma realidade, um caminho inverso, que uma divindade, e não só uma divindade, mas o próprio Deus, a própria deidade, faz, a deidade verdadeira, a deidade que
se atribui com uma realidade do absoluto, essa deidade se faz ser humano, decide ser humano, faz o caminho inverso. Uma deidade pré-existencial, uma deidade que se estabelece num padrão de eternidade, ela decide se tornar ser humano. E aí, esse caminho inverso aí, esse caminho inverso é demonstrado dentro do Evangelho de João, no prólogo, quando fala que o próprio Logos estava com Deus no início, na origem, antes de todas as coisas. No processo ontológico disso aí, o Logos sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E ele decidiu se tornar humano. E aí, o que acontece? Essa fórmula, o Logos era Deus, ela é uma fórmula contrapoteótica. A partir quem estuda essa fórmula, se atém a essa fórmula, e o Logos era Deus, que se atribuiu à pré-existência, e depois você vai lá em João 14, e o Logos se fez carne, não tem como ele exegeticamente construir e ser a favor de uma apoteose de Jesus. Justamente porque esse argumento, e o Logos era Deus, e o Logos depois se fez carne, ele é um argumento contra-apoteótico. Ele vai contra a fórmula Jesus divus. Jesus ele não foi tornado um divus como imperador romano. Ele não foi tornado, não foi concebido, construído a partir da memória, dos pressupostos, das ideologias dos apóstolos, né, a partir de todo um roteiro teatral da cruz e tudo mais, da ressurreição, dos fenômenos. Ele não foi construído. Ele era antes de todas as coisas. E esse argumento ontológico, ele quebra esse viés de construção que a própria teoria, né, teológica tenta implementar. Que Jesus foi construído, a construção, o Bart Ehrman, mais atual, né, ele faz isso aí, né, como a construção de Cristo, né, coloca Cristo sendo construído no andaime lá, você vai colocando as pecinhas até chegar na coroa dele, né, na apoteose. Isso aí, isso não tem respaldo exegético. Se você pegar o texto, olhar, entrar nessa atmosfera do Novo Testamento mesmo, entender que o discurso bíblico, o discurso que compreende Cristo como Deus e Cristo se fazendo homem, ele é totalmente contrário. Ele foi justamente construído, colocado justamente para criticar, para se contrapor a tudo que é tentativa de divinização ou autodivinização do ser humano. Né? A tentativa de se tornar o próprio, que eu gosto de falar, que o Bart fala, o próprio não-Deus. O ser humano ele quer se tornar o próprio não-Deus. Então, eu penso que é isso. Para mim, esses argumentos aí... eles vão falar que é questão de fé. De um lado e de um outro, sempre vai ser questão de fé. Tanto para a apoteose de Jesus, quanto para compreender que ele é Deus, independente de tudo, um Deus pré-existente. Então, a fé ela vai acabar sendo o juiz historiográfico desse contexto aí. Realmente. Daniel, eu tenho uma última pergunta, né? Talvez depois eu abrir aí para ver, talvez o pastor Marcos gostaria de fazer mais uma. É o seguinte, lá em João, capítulo 1, né? Diz que no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, né? Hologuto, Teu, o termo Teu, Deus, né? É atributivo, né, a Jesus. Jesus, ele é Deus, tá? Você a todo momento fala sobre o divus, né? Existe alguma distinção dessa perspectiva, da nossa compreensão de Jesus como Deus e o imperador como divus? Existe demais. A compreensão de divus na época do Império Romano, você bem sabe, bem falou aí a distinção entre divindade e deidade. Está dentro desse contexto aí. O divus, ele é uma divindade, ele é alguém que ele se torna divino, mas ele não ingressa, ele não vai ser irmãozinho dos deuses lá do panteão, do panteão romano. Ele chega até o céu,
mas ele nunca vai ser uma deidade. Isso é o que o imperador romano conseguia atingir quando ele era divinizado. Ele não era deificado, né? Ele era divinizado. Então ele chega aos céus, ele ascende, ele supera a realidade do ser humano, mas ele nunca vai ser uma deidade. A deidade é só para a própria deidade, né? Como é que eu posso falar aqui? É uma categoria própria só apenas dos deuses mesmo. Ele se torna um ser divino. Isso é o que é ser divos naquela época lá. E isso é o que se faz também com os divos até hoje, né? Depois do processo da romanização, da constantinianização do cristianismo, Constantino, existem também os seres, né? Os divos que são construídos a partir desse processo, divos e divas, dentro desse processo, que bebem disso. Eles não são o próprio Deus, mas eles são divinos, tá? Só que Cristo é totalmente contrário. Ele não é, ele é divino, mas ele não é só divino. Ele é Deus. Essa é a grande questão. Ele é divino, mas ele é uma deidade, certo? Essa é a grande questão. Então, por isso ele não é divos. Ele não é a fórmula e o Logos era Deus. Demonstra que Cristo e a outra fórmula da encarnação também, o Logos, se fez carne, demonstra que Cristo ele não é divos. Ele é Deus. Ele é a deidade que se faz a humanidade. Só para assim, reflexão, né? O versículo 3 de João capítulo 1 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu acho interessante porque isso aqui, para mim, é uma provocação de João à concepção do panteão, né? E que as representações da natureza, as concepções das ações dos deuses nessa natureza, na realidade, não existe essa representação dentro da fé cristã. Na realidade, todas as coisas foram feitas por Deus e sem ele nada do que havia feito, né? E Jesus é exatamente esse próprio Deus, né? Eu acho muito interessante, eu também sugiro, né, que quem ainda não conhece, né, lê a tese do Danilo, né, Mesocristologia Joanina. Está disponível na internet. Se você colocar Danilo Dourado Guerra, Mesocristologia, talvez se você colocar só Mesocristologia já vai aparecer lá a tese do Danilo, né? E muito do que ele está falando está representado também em sua obra, né, Cristotopia. Pastor Marcos, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta para o pastor Danilo? Boa noite a todos, a todas. Aos que assistirão depois, nós vamos ter duas. Isso, fica de novo. Aí, ó, para tomar. Ótimo. Novamente, boa noite a todos, a todas. Lamentamos o problema aí com a internet. Vocês viram essa transmissão em duas partes. Eu quero apenas falar da alegria. Eu não me canso de falar isso, de ver dois jovens, não somente promissores. Na minha época de jovem igreja, dizia-se assim: os jovens são o futuro da igreja. E a minha geração rejeitou essa afirmação, porque na minha época os jovens já faziam a igreja. E eu dou muito graças a Deus de ver este quadro, dois jovens obreiros de Deus, trabalhando com muita responsabilidade para transmitir a verdade, a profundidade da revelação bíblica. Muito feliz, professor Danilo, por sua vida, por tudo que você já pôde alcançar no reino de Deus, e me considero muito feliz. Eu já estou quase fazendo daquela oração assim: Senhor, agora deixa o teu servo descansar em paz. E vocês vão assumindo toda esta liderança
da proclamação genuína da palavra de Deus. Só quero deixar os parabéns e a minha exortação, humilde exortação, de que continue estudando, muita oportunidade que hoje o nosso tempo traz e também muita oportunidade de alcançarmos muito mais pessoas. Antigamente se perguntava como é que você vai cumprir aquela profecia bíblica de que o evangelho será visto em todo o mundo. Não é mais problema. Nós temos, por exemplo, torres de transmissão de sinal de rádio, que você emite um sinal daqui do Brasil para o Japão, do outro lado do mundo, no máximo, em 7 minutos, o sinal chega lá. Se for de satélite, se o sinal for de satélite, vai mais rápido. Hoje você pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E o meu desejo é que todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo seja divulgado assim, não só aqui, mas em todo o mundo. Deus os abençoe muito. Amém. 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 Professor Danilo, Pastor Douglas. eu gostaria de deixar alguma palavra final. Gostaria. Quero só agradecer. Bom ver vocês. É sempre bom, meus amigos. E vamos continuar juntos aí. O pessoal que quiser se inscrever para fazer o curso com a gente, vamos fazer. Vamos aprender, vamos pensar junto, vamos caminhar junto. Né? Tá todo mundo aí no processo de construção, de aprendizado. Ninguém está pronto, formado e não precisa saber mais nada. A gente sempre está aprendendo. E que Deus abençoe todos nós aí para a gente continuar. Obrigado, pastor Marcos, pelas palavras aí. Eu estou muito feliz de poder estar junto com vocês, estar junto com o Douglas, que foi meu professor no seminário. E agora a gente está fazendo algo juntos aí com o Senhor. E nós vamos fazer bastante coisa juntos aí. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos, né, que assistiram essa live. Né? Lembrando, só fazer uma correção, né, um errado aqui, eu falei que o nosso telefone era do WhatsApp, mas não, é do Telegram, tá? Tá aí do lado, tá aí no chat, daí vocês estão visualizando, mas também você pode ligar no fixo da nossa igreja, né? Também a secretaria do nosso seminário, toda de quarta a sábado, das 14 às 17, aí tem um número aí ao lado, você pode anotar. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado professor Danilo, obrigado pastor Marcos, quero agradecer a parte técnica com o nosso irmão Luiz, que sempre tem nos ajudado e nos dado a capacidade de transmissão. Deus abençoe a todos e derrame sobre vocês a sua graça. Valeu!